Queridos, com muita alegria, saúdo a todos com a paz do Senhor. Quero ler o texto que está no meu coração para transmitir uma mensagem cristocêntrica baseada na proposta temática comemorativa, pois a celebração está voltada para os 42 anos da Igreja Assembleia de Deus, Missão em Parauapebas. E para isso eu quero ler na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 1, onde está escrito: portanto, agora nenhuma condenação há mais para quem está em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Amém? Queiram tornar os vossos assentos, aqueles que assim podem, enquanto carinhosamente externo a minha gratidão a Deus, pelo privilégio a mim dado de sua parte, de voltar a esta igreja, agradecendo ao pastor Carlos, presidente, sua muito digna esposa, irmã Emiliette, como também pastor Fenelon, irmãos, que Deus abençoe em vossos nomes, extensivo a toda a diretoria, ao corpo ministerial, à igreja como um todo. Aproveito para parabenizá-los pela perseverança voltada na divulgação das grandezas de Deus neste município. É uma alegria rever o meu amigo, cantor Cleito Queiroz, ao Josué, como também agradecendo ao carinho do companheiro, cooperador Joel, que tem nos conduzido, reverenciando todos os demais pastores de regiões adjacentes, como também fazendo menção de reverência, representantes do Poder Executivo, aqui tão bem representado pelo senhor secretário, e aos representantes do Poder Legislativo. Que Deus continue vos abençoando e os fazendo prosperar. Queridos, quero tomar por base esses textos, muito obrigado, para trazer-lhe uma mensagem cristocêntrica com o objetivo de falar-lhe sobre duas garantias: garantia de sangue e garantia jurídica, que dá sustentabilidade à igreja diante da terra, diante dos céus, em todos os tempos. Quando nós analisamos a carta escrita pelo apóstolo Paulo à igreja em Roma, por volta dos anos 57 depois de Cristo, pois sabemos que o evangelho chega a Roma por conta da diáspora, quando no Pentecoste, muitos judeus que estavam ali da parte do mundo ouviram e viram os acontecimentos, e a Bíblia diz que muitos foram alcançados pelo Evangelho. A partir deste pressuposto, com o advento da perseguição, muitos voltaram para suas terras e outros, movidos pela chamada, migraram para outras regiões, inclusive a Europa, o Império. A Bíblia nos mostra, dentre as entrelinhas, que quando o Evangelho chega em Roma, a mensagem de Cristo, ela chega pelos judeus. E o Império Romano não interferia, porque o modo de culto dos judeus era em modo de sinagoga e não havia ameaça ao Império. Mas o Evangelho de Cristo em Roma vai alcançando uma classe menosprezada, chamada de escravos, uma classe escanteada, marginalizada, chamada de desprezíveis,
e vai mostrando que ainda havia esperança para a vida. Então aqueles escravos e aqueles menosprezados, marginalizados, conhecendo o poder do Evangelho de Cristo, eles vão disseminando agora uma mensagem de Cristo como o único Senhor de todo o tempo. E isto era uma afronta ao Império Romano, porque para o Império, para os romanos, dominante do mundo na época, César era o único Senhor. Então, este grupo pequeno de irmãos que começaram a divulgar este Evangelho no Império, vão ser perseguidos para desistir da fé. Porém, não conseguindo o Império, diz Atos capítulo 2, quando Lucas escreve que o imperador Cláudio, por volta dos anos 49, diz a história depois de Cristo, ele baixa um decreto para que os judeus deixassem Roma, porque o objetivo era, se os judeus deixassem Roma, a fé daqueles romanos gentios que haviam confessado Jesus como Senhor ia disseminar de uma forma pejorativa. Mas, pelo contrário, quando os judeus saíram de Roma, os gentios começaram mais eficaz falar de Jesus. E isso trouxe-lhes uma grande perseguição por parte do império, por parte das religiões dominantes, como também a própria pressão comportamental. E isto, com volta dos anos 57 depois de Cristo, o apóstolo aos gentios é questionado aí em Roma para esclarecer em que sustentação estava a fé e a igreja. Observem que quando Paulo escreve a carta aos Romanos, primeiro ele enaltece a fé dos gentios que permaneceram fiéis em tempos difíceis. Em segundo, ele diz o desejo de pregar este mesmo evangelho em Roma, porque ele não tinha vergonha deste evangelho. E em terceiro, ele vai dar resposta sanguínea, qualificada e jurídica da garantia da igreja. É dentro deste ponto que eu gostaria de falar-lhes sobre uma decisão definitiva. E para isso, permita-me contextualizar a Bíblia com a história antes de nós. Para entendermos, o capítulo 8 aos Romanos é uma peça jurídica, a ponto que no capítulo 6, veja por diante, que Paulo vai abordar o processo da graça e da lei. Dentro de uma peça jurídica, ele vai dar a garantia que a igreja é inseparável de Deus. Quando nós analisamos a história, observem que ele vai abordar no capítulo 8, versículo 33, a decisão final. Na decisão final, ele diz: quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem o justifica. Ele aqui está dizendo que houve dentro de um conceito de julgamento uma decisão definitiva, uma decisão que no conceito do Código Penal brasileiro, no nosso direito, tomando por base isto, é transitado em julgado. É um processo que não adianta mais recorrer, já foi tomado uma decisão judicial. Então, me permita contextualizar o processo de adoração que foi eliminado durante tempos passados. Quando nós analisamos Ezequiel capítulo 28 e Isaías capítulo 14, em síntese, percebam que já havia antes de nós um projeto chamado de adoração. Um projeto que Deus criou para interligar terra e céu. Ezequiel chama de classe angelical, ou seja, o planeta Terra era habitado por anjos, uma classe que foi criada por Deus para elevar louvores
da terra aos céus. Por isso que quando esses anjos habitam na terra, só um ser chamado anjo de luz, ele tinha acesso a Deus. Ele pegava a adoração e o louvor que era produzido na terra pelos anjos e levavam ao Monte Santo de Deus. Diz alguns eruditos que diante do Monte Santo de Deus, ele abria o coração, pois ele era perfeito, e o que os anjos adoravam eram expressamente, verbalmente do coração do anjo de luz aos ouvidos de Deus. E a frase era: tu és digno de honra, tu és digno de glória, tu és digno de louvor, tu és digno de adoração, e toda a terra está cheia da tua glória. Então todos os dias a terra produzia isso a Deus por meio dos anjos. Mas a Bíblia diz que o poder desta adoração e desta glória é tão tremenda que Ezequiel diz que o coração do anjo de luz ensoberbece, e agora ele quer tomar para si a adoração que pertence ao Criador. Ezequiel diz que como ele era o regente e ele dominava, ele vai negociar com os anjos principais acerca da adoração. Ezequiel diz que ele multiplicou o seu comércio. Isso implica dizer que ele começou a negociar o que não era dele. Quando ele atinge uma terça parte dos anjos, ele já vê couro suficiente para ser igual a Deus. Então vem Isaías 14 dizendo que agora ele não subirá mais para adorar e o coração perfeito. Isaías diz que ele põe no coração dizendo: subirei acima dos mais altos céus, acima das mais altas nuvens, acima das mais altas estrelas, e estabelecerei o meu trono e serei igual ao Altíssimo. Quando ele sobe, então Deus já estava esperando e diz: tu eras perfeito desde o dia em que foste criado, mas iniquidade foi achada em ti, e a ti tirarei a terra, humilhado e envergonhado, e todos o verão. Então Deus julga o anjo de luz sem direito ao contraditório. A terça parte dos anjos que se corromperam já entra em um julgamento sem direito ao processo legal. Então observe que dentro de um conceito jurídico e de adoração, o primeiro projeto de adoração foi ludibriado e separado de Deus. Judas capítulo 1 versículo 6, ele diz o processo jurídico. Ele diz que os anjos que não guardaram a sua morada e não guardaram o seu principado, Deus o julgou à escuridão das trevas para o grande dia do juízo final. Isso implica dizer que o grande supremo juiz já decretou um julgamento, Josué, segura mais um pouco, um julgamento sem direito ao contraditório. Observem que aqui não entra o devido processo legal. Os anjos não têm direito de defesa, são seres angelicais, não são seres humanos. Então a sentença vem e a terra é impactada e submergida pelas águas. É acima das águas as trevas predominam e o abismo faz morada. Então entre terra e céu não há mais adoração. O Espírito pairava sobre a face das águas, mas a terra estava vazia, não tinha adorador. As águas tirou a forma da terra, as pedras preciosas descem para o subsolo e ficou inóspito o planeta Terra. Aí vem o tempo e dentro da linguagem humana, aí Deus sente saudade da terra e sente saudade de adorador. Então vinha o Gênesis, em princípio criou Deus os céus e a terra, porém agora a terra é sem forma e vazia. Então Deus vai levantar um projeto novo para viver o sobrenatural com coisas novas da sua parte, um novo projeto de adoração. Então Deus vai decorar o planeta Terra. Ele pede que as águas se afastem e a terra volta a aparecer. Agora ele vai trabalhar na fauna e na flora. Ele vai deixar o ambiente perfeito para que agora um adorador seja criado. Gênesis 1:26, façamos o homem o ápice da criação. É aqui que o ser humano, diante de uma reunião, é escolhido por Deus para ser o ser único entre céu e terra, para adorar este Criador. O ser humano vai ser criado para substituir uma
classe chamada angelical. Então agora Deus cria o homem como o ápice da sua criação, o único ser racional, o único ser que vai ter direito de adorar e louvar ao Criador. Então Gênesis 1:26 ele é criado. Gênesis capítulo 2 versículo 7, Deus planta um jardim, denominando-o de igreja, lugar de adoração. Ele põe o homem para habitar. Agora o ser está criado, agora tem um lugar geográfico de adoração, o Éden. E a Bíblia diz, Hebreus capítulo 2, que o homem é menor que os anjos, mas é coroado de glória. Como ele é menor que os anjos, ele não pode subir, mas a adoração dele vai ser tão perfeita que agora é Deus que desce do trono para a terra para ser adorado. Quando Deus entrava no Éden, eles ouviam a voz de Deus e adorava. E quando adorava, Deus voltava para o trono e a glória era perfeita, vivendo sobrenatural, acima da natureza, dominando tudo que era natural, vivendo cada dia as novidades de Deus e relacionamento íntimo entre o homem e Deus. Capítulo 3 do Gênesis, aí vem o pecado. A Bíblia diz que a serpente entra no jardim e questiona a Eva, porque acerca de um único ponto que Deus pediu de fidelidade. Todas as árvores do jardim você pode comer, exceto a árvore do conhecimento do bem e do mal, que está no meio, porque no dia que você tocar e comer, certamente morrerá. Então observe que ela vem perguntando, foi assim que Deus disse que de nenhuma árvore vocês podem comer? Aí Eva diz, não, ele disse que nós não podemos comer da tal árvore, porque no dia que comermos ou tocarmos, morreremos. Como a serpente é uma personificação do anjo caído, teologicamente falando, então agora ele vai perturbar, e ele diz, não, é porque Deus sabe que no dia que vocês tocar ou comer, vão ser iguais a ele, poder absoluto, semelhante a ele. Por quê? Porque foi o mesmo crime que ele cometeu, foi o mesmo crime que o condenou, sem direito ao contraditório. Então observe que a partir daqui entra no jardim as 7 testemunhas de Romanos 11:35, quando Paulo questiona dizendo, quem nos separará do amor de Deus? A tribulação, a perseguição, o perigo, a angústia, a nudez, a tribulação ou a espada. São 7 testemunhas que agora entram no jardim para observar o comportamento de Eva e de Adão, porque as testemunhas de um processo jurídico não pertencem às partes, mas ao juiz. Então elas agora vão testemunhar o andar daquele processo. Observe que quando você volta para o jardim, a primeira que chega para perturbar Eva é o perigo. A árvore agora é um perigo. O perigo traz a perseguição, ela vai ser perseguida. A perseguição, ela traz a tribulação, e a tribulação angustia ela, e a angústia leva ela a Adão. Ela convence Adão da proposta da serpente, e agora a angústia leva eles a fome, e a fome leva eles ao jardim, e o jardim estão de frente do fruto, e ela diz, a fome veio, e a fome está de olho. Quando a fome vem, o desejo vem. Quando o desejo vem, ela come. Quando ela come, ora, aí não acontece nada. Ela dá ao Adão. Quando Adão come, os olhos se abrem e a nudez vem. Quando a nudez vem, agora eles olham, o pecado entrou, tão vergonhosos um do outro, perderam o sobrenatural e perderam a novidade de vida. Agora, olha que coisa linda, na hora que eles percebem que estava nu, a voz do glorioso entra no jardim. Aí a Bíblia diz que quando eles ouvem a voz de Deus, se esconde por trás das árvores. Eu acho lindo aqui, porque Deus tem um atributo chamado onisciência
onisciência, ele sabe antes que aconteça, mas ele vem com um relacionamento tão íntimo com este homem, com o ser humano, o adorador, que ele vem questionando. Teologicamente é um contraponto, porque quando ele não ouve a voz de adoração, ele pergunta: cadê você, Adão? Cadê você? A igreja está vazia, não estou ouvindo louvor, não estou ouvindo adoração. Aí ele grita: estou escondido. Olha, porque você está escondido? Porque estou nu. Mas quem te mostrou que estavas nu? Porventura comesse da árvore que eu disse para não comer? Ai, que Deus faz? Pela lógica da onisciência, já havia jurisprudência, o mesmo juiz já fez o julgamento condenatório com os anjos, e aqui está o mesmo crime, princípio de igualdade. Pela lógica, era para o ser humano ser eliminado ali, seguindo o processo jurídico, mas não. O que é que Deus faz? Ele não abre mão do ser humano, ele acredita no ser humano, e ele vai continuando acreditando neste ser humano. Observe que ele vai tratando de forma surreal, ele vai tratando minuciosamente o poder do ser humano. Ele vai dar a ele o direito do devido processo legal, que não deu os anjos. Ele agora poderia condenar, mas ele diz: eu não vou abrir mão dele, eu vou julgá-lo pela graça, porque eu não posso desistir desse adorador. É um projeto de adoração. Ele dá a chance ao homem de defesa, mas o homem não se defende. Transfere para a mulher transfere para a serpente. Em suma, dignos de condenação. Mas quando eles estão dignos de condenação, a graça vem. E a graça é um recurso que nós não merecíamos. A graça é um recurso vindo do Supremo. E pela graça, ele fecha a igreja, expulsa o ser humano, mas não desiste dele. Capítulo 6 do Gênesis: o pecado aumenta. Quando o pecado aumenta, então a crise aumenta, porque o pecado degradou a raça humana de forma generalizada. Agora não tem mais o que fazer. O pecado, e aí vem uma nova denúncia. E quem são os denunciantes? Pecado, morte, inferno. Porque Paulo diz que pelo homem entrou o pecado, pelo pecado veio a morte, e a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então agora vem uma segunda denúncia, e o juiz aceita essa segunda denúncia contra o projeto ser humano, projeto de adoração. Aí ele desce no capítulo 6, quando ele analisa, ele aceita a denúncia e vai julgar. Me arrependi de tê-los feito, me arrependi de tê-los criado, vou dar fim, vou dar cabo. Então a sentença já está determinada. O ser humano vai ser extinto do pó da terra, vai voltar a pó da terra, vai sucumbir, e o seu espírito vai ser jogado ao lago de fogo, preparado para a morte, o diabo e seus anjos. Já a festa, a decisão jurídica vai ser agora. Ele assina, mas quando a acusação já preparava a festa, a graça vem de novo como recurso único, e Noé acha graça aos olhos de Deus, e pela graça 8 almas são libertas, são preservadas como projeto de adoração. Capítulo 8 do Gênesis vem recomeçando. Ele traz o homem de volta e dá o direito de adorar. Encham, multiplique,
proliferem, encham a terra, me adorem. Capítulo 11 do Gênesis, a decepção, a geração de Noé, o terceiro projeto de adoração é separado de Deus. O primeiro foi, o segundo foi, e agora o terceiro projeto de adoração, o pecado vence, e separado é de Deus. Separado de Deus, não tem mais o que fazer. Separado de Deus, estão distante de Deus. Aí vem o capítulo 12 do Gênesis. Aí Deus diz: vou criar do zero um projeto espiritual, um projeto meu, um projeto único, de onde tudo deu errado. Porque se você observar o conceito bíblico, observem, segundo os rabínicos judaicos, tudo começou num lugar chamado Moriá, região montanhosa, onde Deus criou o Éden, onde Deus criou Adão. Os judeus dizem que foi lá, aí lá deu errado, Adão pecou, foi lá que Deus julga a geração de Noé, deu errado, foi agora que Noé vai também pagar a sua sentença na sua geração. Capítulo 12, aí Deus diz: agora vou gerar um projeto espiritual, e este projeto espiritual vai me adorar, chamado de Israel. Olha o que é que ele faz. Ele não diz o lugar a Abraão, porque já tinha dado tudo errado lá. Aí ele diz: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, para uma terra que eu te mostrarei. Abraão, vou começar do zero. Como? Vou pegar um útero falido, vou pegar um útero que não tem probabilidade de gerar, e vou gerar o meu projeto de adoração. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. O projeto é meu. Ele gera por meio de Abraão um projeto chamado judeu. Só eles têm direito ao Pai. Agora Deus vai tratá-los como o único povo na terra que vai ter acesso às novidades de Deus e viver o novo. Nós estamos escanteados, gentios, nações. Aí Deus vai trabalhar com os judeus o projeto perfeito de adoração. Vem Isaac, Gênesis 46, 26 e 27. 70 almas do projeto original de adoração desce para o Egito. Aí Deus usa Abraão. Capítulo 22 do Gênesis. Isaac nasceu. Isaac está de pé. Aí capítulo 22, Deus manda levar Isaac para onde tudo começou. Aí Deus provou a Abraão e disse: toma agora teu filho Isaac, a quem tu amas, e leva ele a Moriá, região montanhosa. Foi lá onde a nossa história humana começou. Deus vai voltar para onde tudo começou e deu errado. Quando ele chega em Moriá, aí Deus mostra o monte. Sacrifica ele, mas em Moriá não pode ter morte, porque Moriá é lugar de adoração, e aonde tem adoração tem vida, e aonde tem vida não tem morte. Quando ele vai sacrificar Isaac, aí Deus diz: faça tais coisas não, porque agora eu sei que tu temes a Deus. O projeto agora vai dar certo em Isaac. 70 almas. Isaac e Jacó desce para o Egito. Saímos do Êxodo, do Gênesis, do Êxodo. São 3.600.000 pessoas como escrava do projeto original. Aí Deus diz: Moisés, tira o meu povo do Egito. Para onde? Para onde tudo começou e deu errado. Mediterrâneo, meio da terra.
Observem que quando você lê Isaías 41, versículo 18 e 19, ele vai falar deste lugar: abrirei rios em cima dos montes, abrirei açude no lugar seco, plantarei no deserto a árvore de cita, a murta, o cedro e a oliveira com a faia, para que todos saibam que foi a mão do Senhor que fez isso e o criou. Oliveira é Israel. Deus disse: vou botar Israel no meio da terra, aonde tudo começou e deu errado, mas em Isaac vai dar certo. Aí Moisés pega o projeto de adoração rumo à terra prometida. Primeiros 40 anos deu errado. Salmo 95, versículo 10. Estendi as minhas mãos. Durante 40 anos estive desgostado com esta geração, disse Deus. É um povo que erra e não conhece os meus caminhos. Aí ele acredita em uma nova geração, a geração que nasceu no deserto e a geração que saiu pequena do Egito. É esta geração que vai entrar na terra prometida, que vai gozar do Mediterrâneo, que vai estar no Moriá, aonde tudo começou. Por isso que é a terra prometida. Observe que agora está lá. E agora, capítulo 2, versículo 10 de Juízes, o pecado vem e aquela geração de adoração morreu. Juízes capítulo 2, versículo 10. E uma outra geração assumiu que não tinha compromisso com Deus e nem com a adoração. A facilidade da terra prometida afastou eles da adoração, e agora não sabiam mais quem era hebreu ou quem não era. Mas Deus não desiste, ele vai insistindo no projeto de adoração, a ponto de que agora ele vai trabalhando de forma surreal pela sua bondade. Então vem o capítulo 5 de 2 Samuel. Agora Davi vai protagonizar uma geração de adorador. Ele usa Davi, e Davi se torna rei em todo Israel. Capítulo 5, 2 Samuel, versículo 6. Aí Deus coloca no coração de Davi, aonde tudo começou é Jebus, é Jerusalém. Aí diz a Bíblia que Davi pegou os seus soldados e partiu para Jebus e conquistou Jerusalém e o Moriá. Jerusalém, onde tudo começou, Jerusalém, Moriá, no pé do monte, ele faz a cidade de Davi. Aí ele diz: eu quero construir uma casa ao Senhor, para o Senhor morar na terra e ser adorado por o povo judeu. Aí Deus diz: não, você não, mas depois de ti, depois que tu morrer, segundo Samuel 7:12 por diante, eu usarei o teu filho, a tua descendência, e não vou tirar dele o meu amor. Se ele errar, eu castigo ele com vara de homem e castigo de homem, mas a minha bondade não tirarei dele, e o seu reino vai ser firmado para sempre. Aí agora morre Davi, aí vem Salomão. Quando Salomão vem, diz: vou construir uma casa para Deus ser adorado, aonde tudo começou. Aí 2 Crônicas, capítulo 3, diz que Salomão começou a construir uma casa no monte Moriá, e lá aonde tudo começou. Agora tem um templo aonde tudo começou. Quando ele inaugura, aí Deus disse: vai dar certo, agora vai. 2 Crônicas 7, 14 a 16. Se o meu povo, disse Deus na inauguração da igreja, do templo, se o meu povo que se chama pelo meu nome orar, se humilhar, buscar a minha face, eu ouvirei dos altos céus e sararei a sua terra, porque eu escolhi esta casa e nela vão estar os meus ouvidos, os meus olhos e o meu coração todos os dias. Deus tem agora lugar na terra de novo. Agora tem um monte Moriá, agora tem um monte Sião. Agora onde tudo começou, Deus vai ser adorado de novo. Agora Deus vai ser adorado. Cultos. Todo dia. Ouro. Israel adorava. Uma vez por ano Deus descia.
louvores. O pecado vem. Romanos 5,14. A morte reinou desde Adão até aqui a lei, até Moisés. O projeto judeu não resistiu ao pecado. E de novo deu errado. A casa de Deus é queimada pelos inimigos. O Monte Moriá é invadido e Jerusalém é destruída. E o Monte Sião, o templo é destruído. O projeto de adoração volta para a escravidão. Agora não tem mais louvor. Agora Deus não é mais adorado. O único povo na terra para adorar a Deus falhou, deu errado de novo. 70 anos sem cultos, 70 anos sem louvor e sem adoração, jogados como escravos. Sem relacionamento com Deus. Deus é tão tremendo que 70 anos depois Ele vai buscar o resto que sobrou, remanescentes, só o bagaço. E como qualquer empreendedor, pastor Fenelon, se eu investir aqui nesse lugar e não deu certo, eu não vou tentar de novo. Posso até tentar, mas a probabilidade é de errado. Então Deus vai buscá-los de volta. Poderia trazê-los para qualquer outro lugar, mas Ele vai trazer de volta para onde tudo deu errado e pede para eles recomeçar. Ele traz o povo de volta para o Sião, para Moriá, e diz: recomecem. Que a glória da segunda casa vai ser maior que a da primeira. Recomeçam, mas não são mais os mesmos. Vem o fim do Velho Testamento. Deu errado. O pecado predomina. E Deus silencia. Não há mais relacionamento. Aí vem o Império Grego Macedônio, porque os medos e persas ainda permitiam culto. Mas agora o Império Grego, através de Filipe, domina e vai cortar a adoração e culto. E o rei Filipe agora vai querer implementar o helenismo, que todas as províncias, povos conquistados pela Grécia, vão seguir a cultura grega, filosoficamente falando, na arte, na religião. Ele não consegue. Alexandre o substitui. E Alexandre o Grande, bem baixinho, ele consegue conquistar o mundo, mas morre com 33 anos. Quando ele morre, 4 generais assumem o seu grande poder. E entre eles surge uma dinastia chamada Seleucida. E desta dinastia vem um homem chamado Antíoco Epifânio. Antíoco Epifânio agora vai impor o helenismo. Domina a Palestina, terra dos judeus, terra da adoração, terra do Moriá. E ele determina que todos os judeus adorem o Deus da Grécia, a Zeus, o Deus do Olimpo grego. Ele vai humilhar o lugar de adoração. Ele sobe aonde tudo começou, no Monte Sião. No templo, ele mata uma porca, sacrifica, humilhando a Deus e os seus adoradores. 64 anos antes de Cristo, os romanos dominam os gregos macedônios. 33 anos antes de Cristo,
Herodes é nomeado pelo Senado romano rei da Judéia. Quando ele vai reinar, ele não entra na graça dos judeus. Aí ele diz: só tem um jeito de eu conquistá-los, é restaurar o lugar de adoração, é restaurar o templo. Então ele restaura o templo de Zorobabel e faz um templo suntuoso. Agora os judeus têm uma casa melhor, diga-se de passagem, do que o de Salomão. Agora tem um lugar de glória, de ouro e de riqueza. Mas a política entra, com todo respeito, e eles começam a politizar. A originalidade sacerdotal já não era mais a mesma. O joguinho de interesse vai entrar, e o sacerdote já não era mais escolhido pela linhagem arâmica. Por isso que Lucas diz que naquele tempo Anás e Caifás, que era o sumo sacerdote em exercício, porque Caifás não era original, era um joguinho de Roma. O último foi Anás. Então o templo tinha ouro, o projeto de adoração tinha uma sede linda, mas já não tinha louvor, já não tinha adoração. A corrupção reinava. 530 anos desde que voltaram do cativeiro. Cadê a dinastia davídica? Sumiu, acabou. Agora só sacerdote e reis. Aí vem Lucas, capítulo 1, versículo 30. Ele diz que o anjo Gabriel, ele vai fora de Moriá, em um lugar chamado Nazaré. Não era nem cidade, um povoado, fora do mapa, fora do satélite. Ele chega e encontra uma mulher chamada Maria, e ele diz: Maria, não tenha medo, você achou graça diante de Deus, e no teu ventre você vai ter um filho, e vai colocar o nome dele de Jesus. Ele será chamado Filho do Altíssimo, e ele será grande, e Deus vai entregar a ele o trono do seu pai Davi, e ele vai reinar eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não vai ter fim. Onde é o lugar onde tudo deu errado? Moriá. Qual é o monte principal de Moriá? Sião, o lugar do templo. Capítulo 2 de Lucas. Ele nasce. Com 40 dias, Maria pega ele com José, sai de Nazaré e vai levar para onde? Para o lugar dele, para o templo, para o Monte Sião. No meio da frieza, no meio do marasmo, tinha um crente que chorava, não aceitando a falta de louvor. E ele dizia, diz Lucas: Senhor, não deixa eu morrer sem ver a tua glória voltar para cá, sem ver a adoração voltar. Aí agora Maria pega o menino com menos de 2 meses de idade e vai levar para onde tudo começou e deu errado. Quando ele entra no templo, o sumo sacerdote era Caifás. Era bom, mas não entendia nada de espiritual, não deu vazão. Mas o crente, o Espírito Santo disse a ele: vai para o culto hoje, que hoje vai ter adoração, hoje vai ter coisa nova. Quando o sacerdote não dá atenção, ele pega o menino e começa a adorar no meio do templo, gritando: Senhor, pode me matar agora, os meus olhos já viram a tua salvação, a glória de Israel e uma luz para um novo projeto. Deus já tinha dito, Isaías 43:19,
Eu vou resgatar vocês, Israel. Eu vou esquecer as coisas passadas. E vou fazer uma coisa nova. Aí agora Deus faz, eles rejeitam. Deus faz, eles rejeitam. Com 12 anos, Maria vem com José para a festa. Quando chega na festa, termina a festa, voltam para casa. No meio do caminho, se esquece do Jesus. Volta para Jerusalém, vão procurar 3 dias. Quando acha, ele está onde? No templo, lugar de adoração, onde tudo deu errado. Escanteia ele, rejeitam de novo. 30 anos. Agora ele vem. E ele não vai para o templo. Porque o verdadeiro sumo sacerdote não estava no templo. Estava no Jordão, no deserto da Judéia. João Batista, filho de Zacarias, do 8º turno de Abia, de Levi, de Arão, original. Então ele não vai, quer viver coisa nova, entre pela justiça. Então ele não vai entrar pelo caminho do templo. Ele vai para o Jordão. Veja que quando ele chega no Jordão, nem precisou apresentar a credencial, nem precisou dizer quem é. Quando o verdadeiro sumo sacerdote viu ele, parou o batismo e já começou a gritar de longe: presta atenção, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Começa o seu ministério. Reúne para começar a igreja, que vai começar a viver novidade. Israel rejeitou. Aí Deus vai usar os escravos, os zambujeiros. Aí Jesus diz a Pedro: o inferno prevaleceu até agora. Todos os projetos de adoração ele afastou do Pai. Mas as portas do inferno não vão prevalecer contra a minha igreja. Ou seja, porta não é instrumento de ataque, é de defesa. Ele estava dizendo, dos 4 cantos plural, porta, leste, norte, sul, oeste, aonde o inferno tentar resistir, não vai aguentar. A minha igreja vem aí, e ele não vai resistir, ela vai. Começa com 12 analfabetos. Pregar o evangelho que ia revolucionar o mundo. O evangelho de vida. Um projeto original de adoração. Baseado nos escravos. Israel rejeitou. E agora o novo de Deus veio para nós, que não merecíamos. Em vez de começar de Moriá, ele começa da região sombria de morte, fronteiras entre Zebulon e Naftali. Só que agora onde tinha morte vai tendo vida. Jerusalém estava no Monte Sião, lugar de adoração, mas não adorava. Os cultos eram frios, engessados. No norte, o verdadeiro, digno de adoração, em carne, começa nas trevas, mas só que as trevas raia uma grande luz. E a luz vai trazendo vida. Por isso que onde ele passava, os demônios saíam da frente, os aleijados eram curados, quem não tinha esperança voltava a ter, e a novidade de vida era pregada.
99% do seu ministério aconteceu na Galileia. A maioria das vezes que ele foi para Jerusalém deu errado. A nossa história começou em Moriá. Por isso que os judeus dizem que em Jerusalém foi onde Deus criou o homem e a terra, o jardim. Eles dizem que só em Jerusalém está a santidade, está a inteligência, a sabedoria. Se você quer ser santo, Jerusalém. Quer ser sábio, Jerusalém. Muito mais longe de Jerusalém você morar, menos santo você é, menos sábio, menos acadêmico, menos inteligente. João fala de pelo menos 4 ou 5 vezes deu errado. Os estudiosos dos sinópticos dizem uma vez única deu errado. A única vez que reconheceram foi a entrada triunfal, mas foi rápido. Todas as vezes deu errado. Ele reúne os discípulos e diz: a minha hora está chegando, vamos para Jerusalém. Senhor, nada deu certo lá. Toda vez que o Senhor foi lá deu errado, e estão querendo te matar. Tu vai para lá fazer o quê? Bora. Eles disseram: vamos para morrer com ele também. Ele chega em Moriá, onde tudo começou e deu errado. Todos os projetos de adoração foram afastados de Deus a partir de Moriá. Em Moriá, ele vai passar pelo contexto jurídico. Vai ser julgado sem direito ao contraditório, como o último Adão. Vai ser julgado sem direito ao devido processo legal, sem direito à defesa, porque a culpa era nossa. Ele vai começar a ser julgado em Moriá. Pode olhar que ele vai ser julgado em Moriá, região montanhosa, região aonde você encontra o Monte Sião. Lá em Moriá, ele vai ser humilhado. Lá em Moriá, vão tirar o couro dele com os chicotes. Lá em Moriá, os romanos zombam dele. Mas ele não pode morrer em Moriá, porque Moriá é lugar de adoração, Moriá é lugar de vida, Moriá não é lugar de morte, então ele não pode morrer lá. Julgado, veredito final, morte. Se fez maldito, vai ter que morrer fora dos muros de Jerusalém. Monte do Gólgota, de frente com a porta de Damasco. Do Gólgota, o Moriá está no outro lado. Sai de Moriá. E agora vai para o alto da cruz no Gólgota. Do alto do Gólgota, ele olha para Moriá, onde tudo deu errado. Pai, perdoa, eles não estão sabendo o que estão fazendo, Pai. 3 horas da tarde ele morre. Quando ele morre, acabou a esperança da sua igreja. Os discípulos desistiram, porque a pressão religiosa, psicológica era muito forte. A realidade dos fatos era contrária à realidade da visão espiritual. Tudo deu errado e agora a sua morte. Manhã do primeiro dia, tristeza, decepção, esconderijo. A igreja
porta fechada. Segundo dia, decepção e desistência da igreja. Manhã do terceiro dia, Maria Madalena vai ao sepulcro. A Bíblia diz que quando ela baixa, já tem uma surpresa, porque o lacre de Roma dava garantia de sustento jurídico para ninguém abrir. Os soldados, garantia de vigilância. Quando elas chegam, o lacre estava quebrado e os soldados estavam desmaiados. A pedra estava sido revolvida e o túmulo estava aberto. Quando ela olha, já não tem mais corpo, só está os lençóis. Um anjo sentado na pedra, brilhando, feita a luz do dia. Mulheres, que é que estão procurando? O corpo do nosso mestre. Roubaram, já não está mais aqui. Roubaram não. Vocês estão procurando ele no lugar errado. Estão procurando entre os mortos aquele que já voltou a viver. Ele não está mais aqui. Ele já ressuscitou. Olha para quem está ao teu lado, diga: ele está vivo. Diga: levante a cabeça. Aí ele ressuscita. Diz Maria: diga aos meus irmãos que eu vou vê-los na Nazaré, Galileia. Partam para lá que eu vou me apresentar. Quando se apresenta na Galileia, dá a ordem a eles: vão para Jerusalém. Vamos recomeçar onde tudo deu errado. Eu vou devolver a vocês o que Adão perdeu. Por isso que a palavra é revestir. O prefixo re é voltar. Só se reveste quem um dia foi vestido e ficou nu. Ele estava dizendo: vou dar a graça a vocês de novo. Agora não vai ter mais empecilho. Vocês vão ser revestidos do poder do Espírito Santo. E ninguém vai mais separar vocês do papai. É por isso, eu não sei se há uma projeção bíblica, só para dar sentido. Atos 1 e 4. Tem como projetar a Bíblia, Atos 1 e 4, só para a igreja ler e sentir a pressão? Tem? Se tiver, põe. Se não tiver, também não tem problema, eu cito. Só para a igreja ler comigo. Diga para quem está ao seu lado: vamos recomeçar aonde tudo começou e deu errado. Atos capítulo 1, versículo 4. E segura. O que é que diz? Vou pedir para a igreja ler em voz alta, para você sentir a pressão. Ele vai. 1, 2, 3. E que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperasse a promessa do Pai. Disse ele que de mim ouviste. Ou seja, fique em Jerusalém. Mas deu tudo errado. Mas agora vai recomeçar de lá de novo. Versículo 8 e 9, por favor. Versículo 8. Mas recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha onde. Viu? Não é à toa que vai começar por onde tudo deu errado. Vocês vão recomeçar por Jerusalém, pela Judeia, pela Samaria, e vão invadir a terra. Vai dar certo agora. Versículo 9. Versículo 9. E quando dizia isto, vendo eles, foi levado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando os seus olhos. Aí aparece dois varões e diz: varões, porque vocês estão perplexos olhando para o céu? Este mesmo Jesus que vocês viram subir, ele vai voltar outra vez. Ele vai voltar outra vez. Aí Paulo agora diz que o Espírito vai habitar de novo em nós.
como habitava em Adão. Não sabei vós que o Espírito de Deus habita em vós e que o vosso corpo é templo e morada do Espírito Santo de Deus. Aí ele senta à direita do Pai e diz: Pai, deu errado até agora, Pai, mas a partir de agora não vai dar mais. Eu paguei o preço, eu venci a morte, eu venci o pecado. Oh Pai, agora derrama do teu Espírito para a minha igreja. E não é que Israel rejeitou, que ia e voltava, mas para ele viver coisas novas todos os dias, para o Espírito ficar com ela para sempre, até o dia do arrebatamento. Aí Lucas diz que papai diz: é agora, meu filho, Espírito Santo, volta lá aonde tudo começou, que agora deu certo. Aí Lucas diz que estava a igreja trancada em cima, no Moriá, no cenáculo. De repente desce do céu o barulho de um vento, como de um vento impetuoso, e veemente, e enche toda a casa. A igreja é cheia do Espírito, é revestida, e todos vão começar por Jerusalém. Aí Paulo tira onda no julgamento. Ele diz: quem intentará acusação contra a igreja de Deus? É Deus que diz que ela é inocente, ou seja, decisão final, transitado em julgado. Não adianta o inferno mais recorrer. Deus já disse: a minha igreja é inseparável de mim. Aí ele diz: quem nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus? A tribulação, a perseguição, o perigo, a angústia, a nudez, a espada. Estamos mortos por ti, Senhor. Todos os dias somos conduzidos como ovelha muda para o matadouro, mas nestas coisas somos mais que vencedores, porque para mim nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem a potestade, nem os principados, nem a altura, nem a profundeza, nem o presente, nem o futuro, nem uma outra criatura vai separar a igreja do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada, nada. Cadê a mão dos inseparáveis? Cadê a mão da igreja inseparável de Deus? Sacudiram Jerusalém, entraram pela Judéia, romperam Samaria, chegaram na Europa, colocaram o Império Romano, não parou a igreja. Colocaram a religião, não parou a igreja. Colocaram o Coliseu, não parou a igreja. Entraram na Ásia Menor, não pararam a igreja. Entrou na região grega romana, Macedônia e Acaia, não pararam a igreja. Entraram na África, não pararam a igreja. Entraram na Europa como um todo, a igreja não parou. Entraram nas Américas do Norte, não pararam a igreja. Passaram para a América do Sul, não pararam a igreja. Há 42 anos atrás, ela chega em Paraopeba, e olha ela aí. Cadê o barulho da igreja? Cadê o barulho da igreja? Inseparável. Estão querendo tirar isso de nós. Podem deixar tirar tudo, mas essa chama nunca deixem tirar de você. Se tiver que rapar a cabeça, rape. Paulo às vezes rapava a cabeça. Se quiser circuncidar, circuncida. Se quiser fazer você andar de cabeça para baixo, anda. Mas para tirar essa chama daqui de dentro, não, filho. É inegociável. Os reformados estão dizendo que nós pentecostais somos doidos. Fala línguas estranhas que só era para a igreja primitiva. Estão dizendo que nós somos uns leigos biblicamente, teologicamente. Mas nós somos não. Se ser leigo é juntar um monte de gente para ouvir a palavra e ser cheio de Deus, eu quero ser mais leigo ainda. Se ser cheio de Deus, cadê a geração, cadê a igreja que não vai deixar a chama apagar? Diga com todo o pulmão aí. Grite comigo: Pastor Carlos,
Mais forte, pastor Carlos. 42 anos se foram. Se depender de mim, e Jesus não volta hoje, esta chama vai continuar acesa. O evangelho vai continuar sendo pregado. E eu vou dar lugar ao Espírito Santo, porque ninguém me separa mais desta presença. Fique de pé por bondade. Se você puder, olha para esse crente íntimo perto de você e diga a ele, a partir desses 42 anos, mas diga com vida, diga a partir desses 42 anos, grita bem alto, para quem pensava que eu ia desistir, que pensava que eu ia baixar a guarda, dá um recado a ele, que ele vai ter que me engolir, que eu sou pentecostal e vou sair daqui falando mais de Jesus do que o que eu falei até hoje. Deixa eu ver o barulho de línguas estranhas da igreja vencedora. Deixa eu ver o barulho da igreja Assembleia de Deus para o PEBA Missão do século 21 em praça pública. Vai, batiza. Batiza agora, Espírito Santo. Vai, Jesus. Vai. Recebe variedade de língua aí. Vai. Recebe variedade de língua aí. Vai. Batiza, Jesus. Renova. Cadê a primeira vida para vir? Cadê o primeiro filho afastado que quer voltar? Me ajuda, Cleito. O inferno pensou que Deus tinha desistido de você. Quebrou a cara. O inferno fica doido, gente. Ele não pode mais recorrer. Já foi transitado e julgado. Só para chatear o inferno, olha para quem está ao teu lado e diga, o processo que era contra nós foi arquivado. A primeira vida está aqui em lágrimas, cadê a segunda? Ajuda ela aí. Volta, filho, vem, filha. A segunda vida. Nada para esta igreja. A igreja é feito ovo, quanto mais bate, mais cresce. A segunda vida, cadê você? Venha, está vindo. A terceira vida está vindo.